18ª mentira da esquerda. A humanidade pode ser melhor compreendida num contexto coletivo. As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Lawrence Reed. E essa é a 18ª mentira contada pela esquerda, a ideia de que a humanidade pode ser melhor compreendida num contexto coletivo. Parece inofensivo, parece até profundo, mas é uma das mentiras mais sutis e destrutivas já criadas. Porque ao tentar entender o homem pelo coletivo, eles apagam o indivíduo. E quando o indivíduo desaparece, a humanidade deixa de existir. E nesta série eu desmonto cada mentira uma a uma que o socialismo contou ao longo de décadas, essas mentiras que sequestraram o pensamento e transformaram o ser humano em peça de tabuleiro estatal. E essa mentira é a de que o homem só faz sentido dentro do coletivo. É o cimento ideológico de todas as outras. Lawrence Reed, o autor do livro, começa mostrando que existem dois prismas pelos quais se pode entender a sociedade: o individualismo e o coletivismo. Óbvio, né? Essas visões são tão diferentes quanto o dia e a noite. Enquanto o individualismo valoriza a liberdade, a responsabilidade e o mérito pessoal, o coletivismo dilui tudo isso na massa e se transforma num número, num cidadão padrão, num grão de areia na engrenagem do Estado. A metáfora usada pelo autor é perfeita. O coletivismo vê a humanidade como uma tempestade de neve, o individualista como flocos de neve únicos e singulares. O coletivista enxerga o todo, mas ignora o detalhe. O individualista vê o todo, mas é atraído pela beleza e singularidade de cada floco de neve. E é essa singularidade que faz a diferença. Nenhum floco é igual a outro, assim como nenhum ser humano é substituível. O fotógrafo Wilson Bentley, em 1885, foi o primeiro a capturar imagens de flocos de neve em veludo preto. Foram mais de 5.000 registros e nenhum floco era igual ao outro. A natureza só grita para nós o que o socialismo tenta negar. Não existe igualdade absoluta. Ironicamente, Bentley morreu de pneumonia depois de caminhar quilômetros sob uma nevasca. A lição: um floco pode ser inofensivo, mas muitos juntos, sem direção, podem ser mortais. A doutora Anne Bradley, do Instituto for Faith, Work and Economics, explica essa metáfora com perfeição. De longe, uma nevasca parece um borrão branco. De perto, cada floco revela complexidade, beleza e forma própria. É assim com os seres humanos. De longe, parecemos iguais, mas de perto somos um universo de diferenças, de talentos, de histórias, de ambições únicas. O professor Roger Williams, bioquímico da Universidade do Texas, reforça isso. Ele provou que até biologicamente somos singulares, desde impressões digitais até a estrutura do cérebro. Einstein, por exemplo, era um gênio em matemática, mas demorou a aprender a falar. E foi essa diferença que fez dele Einstein. Williams já resumiu: nossa individualidade é tão irrenunciável quanto a nossa humanidade. Em outras palavras, se você quer planejar para o povo, precisa entender que só existem indivíduos. Não existe a humanidade, existem pessoas. E é aqui que o autor desmonta o pensamento coletivista. Apenas indivíduos sabem planejar. Quando um coletivo diz estar fazendo um plano, são sempre indivíduos específicos planejando por outros. A esquerda ama dizer: nós decidimos, mas quem decide mesmo são meia dúzia de burocratas que jamais perguntaram a sua opinião. E vem então uma das analogias mais brilhantes do livro. O que os Estados Unidos tomam no café da manhã? Qual é a resposta? Nada, porque países não comem, pessoas comem. Essa é a diferença entre o pensamento realista e o pensamento socialista. O coletivista vê o mundo como Mr. Magoo, sabe aquele desenho animado?
que enxergava tudo como um grande borrão onde ninguém se distingue, ele coloca todos no mesmo liquidificador social, dizendo que é para a igualdade, mas o resultado é o oposto, é a morte da identidade. E como bons igualitaristas, eles odeiam conquistas individuais, por isso a frase emblemática do presidente Obama: você não construiu isso. Essa é a voz do coletivismo, a voz que destrói o mérito e premia a mediocridade. Tire a individualidade da equação e você tira a humanidade de tudo o que empreende. Se você ainda não entendeu o perigo, faça um teste simples. Assista aquele desenho animado, sabe? Formiguinhas, do DreamWorks, 1998. Por acaso eu vi com meus filhos mais de uma vez. Nela, uma colônia inteira vive em obediência cega, um regime totalitário perfeito, o retrato do coletivismo. Até que uma única formiga que pensa por conta própria, diferente, decide agir com liberdade. E essa formiga salva toda a colônia por meio da iniciativa individual. Essa é a diferença entre o escravo do sistema e o libertador de consciências. Karl Marx viu o povo como uma massa. Madre Teresa de Calcutá viu o povo como pessoas. Ela enxergava o indivíduo. Um enxergava o coletivo, a outra via o indivíduo. E é por isso que ela mudou o mundo e ele destruiu nações. O filósofo Isaiah Berlin, em 1958, escreveu algo profético. Manipular os homens, impedi-los na direção de metas que vocês veem, mas que eles talvez não vejam, é negar-lhes a essência humana. É tratá-los como objetos sem vontade própria e degradá-los. Esse é o perigo do coletivismo. Ele destrói o livre-arbítrio e transforma o ser humano em instrumento. Se você enxerga o mundo como um aglomerado de humanos, vai chegar a conclusões erradas sobre a vida, liberdade e economia. Mas se você enxerga como um conjunto de indivíduos únicos, vai compreender o que é dignidade, mérito e humanidade. Uma tempestade de neve é tão grande quanto o número de flocos que a formam. Abstrações são só abstrações. Seres humanos são reais. E se você tirar o indivíduo da equação, terá removido os humanos da humanidade. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe agora mesmo com aquele seu amigo socialista que acha que o coletivo vem antes do indivíduo. Manda para ele entender que a humanidade não está na massa, está nas pessoas. E se ele ainda não entendeu, diz para ele assistir Formiguinhas e descobrir que às vezes uma única formiga livre vale mais do que 1 milhão de formigas obedientes. Porque é assim que começa toda a revolução verdadeira, com um indivíduo que decide pensar por si mesmo. Eu sou o Rodrigo Maricato, advogado e fundador da DNA Cidadania. E nosso trabalho é transformar brasileiros em europeus.